Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2. Nós vamos entrar no capítulo 13, é um capítulo importante do texto sagrado do Apocalipse. Abra sua Bíblia, você que está em casa também, você é convidado a participar conosco no estudo aqui da Palavra de Deus. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Fale com Deus nesse momento. Estamos aqui na casa do Pai. Talvez teu dia tenha sido um dia difícil. Coloque na presença do Senhor sua vida, seu trabalho, sua família. Aqueles que necessitam do toque do Senhor na saúde física, clame a Jesus. Você que está em casa, clame a Jesus. Hoje também pode ser um dia para celebrar, para agradecer. Tem irmãos que estão completando mais um ano de vida, como a irmã Gilda, como a Melina. Então é motivo também de gratidão. Agradeça ao Senhor, porque a vida é dádiva dele. Pai bendito, nós continuamos aqui na tua presença, Senhor, cantamos louvores ao Senhor, e como é bom, Deus, estarmos aqui na tua casa. Aqui na tua casa, nós somos alvos da tua graça. O Senhor nos oferece gratuitamente o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, Deus. Nós nos apresentamos diante do Senhor agora. E Deus, pedimos que o Senhor venha com o teu poder, com a tua forte mão na vida de todos que aqui se encontram e aqueles que estão participando também à distância, Deus. Há irmãos que clamam a ti, Deus, pela tua intervenção, pelo teu poder, pela tua misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, Criador dos céus e da terra, ouve as nossas súplicas, Pai. Não olhe, Pai, para os nossos erros, falhas e pecados. Lembre-se, Pai, que somos pó. E Tu és um Deus santo, santo, santo é o Senhor. Olha para nós, Deus, com graça e misericórdia, Deus, e intervém, atua, Pai, na vida de todos que clamam a Ti, Deus, pela saúde física, saúde psíquica, Deus, as bênçãos do Senhor no trabalho, na área financeira, no relacionamento da família, pais, filhos, os cônjuges, no nome de Jesus, Deus. Deus amado, se faça presente na vida da tua igreja, na vida do teu povo, Senhor. Lembramos, Deus, dos teus servos que estão enfermos, o irmão Neto, Pai, que está com uma gripe forte, cuida dele lá, Deus, sustenta o Neto, o Renô, Deus, que vai fazer uma cirurgia. Oh, Deus, estenda as tuas mãos sobre a vida do teu servo, Pai. Cuida dele, cuida da Rita, sua esposa também, que estão acompanhando o Deus de casa. Enfim, Jesus, que esse procedimento que ele vai passar, o Senhor esteja com ele ali, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o teu servo continue sendo abençoado pela tua mão, Deus. Fique conosco, nos ajude a compreender a tua palavra, que a tua palavra, conforme já foi orado aqui, possa nos fortalecer, possa edificar a nossa fé. Enfim, Deus, que a esperança da vida eterna possa brilhar em nossos corações. Fale conosco,
Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, estamos aí, está com a tua Bíblia aberta? Capítulo 13. Capítulo 13 é esse capítulo que nós estamos aqui nesse espaço. Importante que você esteja aí com o capítulo 13 da tua Bíblia aberta para você ter uma noção mínima aí do que nós estamos falando. Se você observar, está aqui o capítulo 13, e nós estamos nesse espaço, nesse interlúdio, queridos, no fim ali da 7ª trombeta, no meio ali do capítulo 11, e estamos nos preparando para os 7 flagelos, que, se você também observar, está aí no capítulo 15. No capítulo 15 aqui do capítulo 15 aqui do livro de Apocalipse. Nesse capítulo 13, meus irmãos, nós entramos na era do fim. Definitivamente, a gente entra com tudo aqui, era do fim, que é um período que é caracterizado, época do fim, que é um período que é marcado pelo julgamento final de Deus sobre uma sociedade que não se importa com Deus. Então, vou repetir. O tempo do fim é justamente esse tempo que é marcado pelo julgamento final de Deus sobre uma civilização que não quer saber de Deus, que virou as costas para o Criador dos céus e da terra, para uma sociedade rebelde. E esse tempo do fim também é um tempo que é marcado, conforme nós vamos ler aqui no capítulo 13, pela perseguição da igreja. Isso é muito importante nós entendermos. Então, nós iniciamos aqui o clímax, né? Os preparativos para o fim de todas as coisas. E nós lemos aqui, meus irmãos, olha só, veja aí o verso 1, vi emergir do mar. O que o João viu emergir do mar, meus irmãos, nessa noite de estudo? Uma besta. Nós já encontramos uma besta na aparição, por exemplo, de 4 animais estranhos que nós já estudamos no livro de Daniel. Põe para mim, Daniel, aí, capítulo 7. Joga para mim aí o capítulo 7 de Daniel, verso 3 a 8. Está lá, olha lá. 4 animais grandes e diferentes uns dos outros. Vou ler rapidinho, tá bom? Você pode acompanhar na tua Bíblia. Subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asas de águia. Veja que é um animal estranho, uma besta. Eu olhava, aí é Daniel, é um outro profeta, cerca de 700 anos antes de João. Ele diz, olha, enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, ele foi levado da terra e posto em pé para que andasse como homem. Foi dado a ele uma mente humana. Verso 5. A seguir apareceu um segundo animal, né, um bicho estranho, semelhante, não diz que é semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Depois, continuei olhando, apareceu um terceiro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, apareceu o 4º animal. Terrível, espantoso, muito forte, tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres, olha aí, 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Então veja, queridos, nós já visitamos no texto sagrado esses animais que são como bestas, semelhante a animais que nós conhecemos, mas não são exatamente esses animais. São animais que são semelhantes, são animais estranhos. Então nós já encontramos uma besta, ou 4 bestas no Daniel. Nós encontraremos a figura dessa besta em Apocalipse 17. Apocalipse 17, verso 3, dá uma olhada aí na tua Bíblia, dá uma folhadinha aí no Apocalipse, capítulo 17, no verso 3, se você puder ver aí, olha lá, diz lá, o anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada no quê, queridos? Uma besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia.
E essa besta, 7 cabeças, 10 chifres, Apocalipse 17:3. Se você observar Apocalipse mais para frente, a partir do verso 7 até o verso 12, se tiver aí, coloca para nós aí do 7 a 12, olha lá, olha a besta aí. O anjo, porém, me disse: porque você ficou admirado, vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e tem 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, olha aí, o próprio texto revelando qual o significado. Então, qual é o significado, né, aí do que está dizendo aqui para nós, as 7 cabeças, que são 7 montes, nos quais a mulher está sentada? São também 7 reis. São 7 montes, observe, mas também são 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. Verso 11, a besta novamente. A besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Veja aí, queridos, que então as 7 cabeças se trata de 7 montes, também são 7 reis, e também há um 8º rei. Parece que no trecho aqui do capítulo 17 do Apocalipse, aponta esses 7 montes para Roma, porque a cidade de Roma ela é conhecida como a cidade das 7 colinas, né? E esses reis, muitos intérpretes entendem como sendo papas. Entendeu? Como sendo papas, a gente vai ver isso melhor quando nós chegarmos lá no capítulo 17, mas há uma concordância nessa interpretação, e eu acredito que unânime, eu pesquisei bastante, parece que há uma unanimidade que é justamente isso daí. Mas e veja, a besta também, aqui voltando aqui para Apocalipse capítulo 13, ela é no verso 2, dá uma olhadinha aí, semelhante a um leopardo. Nós também já vimos o leopardo, acabamos de ler no Daniel 7,6, só para refrescar a memória dos irmãos. O Daniel 7,6 diz: continuei olhando e apareceu outro animal, semelhante aqui mesmo, queridos, a um leopardo. Então está aí esse leopardo, e o leopardo é um leopardo muito esquisito, viu, meus irmãos? Porque é um leopardo que possui 4 cabeças, né? E também antes, nas costas dele, ele tem o que mesmo? 4 asas. É uma besta. Não é um leopardo normal, é uma besta. Você imagina você encontrar com um animal desse na sua frente. Imaginou um negócio desse? 4 cabeças com 4 asas, realmente é uma besta. Nós encontramos também a besta, sabe aonde? No capítulo 11, do verso 7, que nós já passamos pelo 11, o verso 7, e no 11 diz lá, ó, a besta que vem do abismo, ela fará guerra contra as 2 testemunhas e vencerá e os matará. Então perceba que é a besta que venceu as 2 testemunhas, que aqui na nossa interpretação nós dissemos o seguinte, que é a igreja do Senhor, tanto a igreja da antiga aliança, como a igreja da nova aliança, a igreja do Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então a besta, meus irmãos, é uma figura conhecida na literatura bíblica, porque muitas vezes, eu estou enfatizando isso, a gente cai aqui no 13 de Apocalipse e nós ficamos assustados. Falamos, mas que besta, o que está acontecendo? Que animal é esse? Mas se a gente pesquisar, né, se a gente vasculhar bem aqui o texto sagrado, nós vamos ver que nós já encontramos esse animal circulando aqui no texto bíblico, na palavra de Deus. E essa primeira besta, porque tem uma outra besta, essa primeira besta do Apocalipse, ela surge da onde? Gente, vi emergir da onde que ela vai emergir? Do mar.
ela surge do mar. Meus irmãos, deixa eu comentar aqui. O mar, e aí é muito legal. O mar, e já comentamos aqui, o mar no Antigo Testamento, quando nós olhamos para a presença do mar, nas citações dos profetas do Antigo Testamento, o mar é sempre um local de sofrimento, o mar é sempre um local de medo, de pânico. O mar é sempre isso. O mar é a habitação de monstros marinhos, é assim. Então, na mente dos nossos queridos irmãos lá do Antigo Testamento, do Novo também, o mar é esse lugar oculto, é esse lugar misterioso, onde é a habitação de grandes seres. Eu coloquei alguns textos para os irmãos acompanharem. Está aí, ó, vários textos, você vai ver lá, ó. E tem vários, viu? Só pincelei aqui, elenquei alguns. Olha lá, você vê, por exemplo, Salmo 65. Está citando lá. Tu acalma o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Porque o mar também ele é sempre vinculado aos homens, às nações, né? a uma humanidade que ainda não foi regenerada. É um mar, né, que está envolto. Então, esse apavoro todo que o mar faz. Então, os antigos profetas sempre fazem, né, o salmista, fazem essa referência. O Jó, olha o Jó, a pergunta do Jó: eu sou o mar? Ou algum monstro marinho para que me ponha sob guarda? Então veja lá, um mar associado com um monstro marinho. O próprio Jó, ele fala do monstro Leviatã. Salmo 74, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã. Salmo 89, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, esmagaste o monstro. Percebe? Então, esmaga o mar, esmaga o monstro, é algo que tem que ser vencido, é algo que tem que ser acalmado. Acalmado por quem? Por Deus. O mar é sempre assim. Isaías, último, naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, que é né? Dizem os estudiosos que é um monstro grande, um tipo de um crocodilo, né? Então, é isso. A serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está onde? No mar. Então, essa besta, esse monstro, emerge de onde? Emerge de onde, irmãos? Do mar, está lá. Agora, veja só, esse monstro, porque, na verdade, é uma citação metafórica, porque não é literal. Brincamos aqui, muitas vezes não é um monstro que vai surgir. Esse monstro, essa besta que surge, nada mais é do que, conforme nós vamos ler no decorrer do texto, capítulo 13, perseguição ao povo de Deus. E infelizmente é isso que vai acontecer. Então, na verdade, é como um poder político, um Estado anticristo, né? Um governo ou uma junção de governos, um poder político anti-Deus. É justamente isso, que se levanta contra tudo que é chamado de Deus. Então, é uma besta demoníaca, essa besta é alguém que é abominável, e aí, se você está com a tua Bíblia, aí você vai ver que uma coisa que é incrível é que no finalzinho do 3, a gente não entrou no 3 ainda, mas dá uma olhadinha na tua Bíblia, olha aí as pessoas, olha a sociedade ante Deus. Perceba a humanidade, a civilização não regenerada. O que as pessoas fazem? Elas se maravilham seguindo quem? A besta. Está vendo a tua Bíblia aí? Seguem a besta. Adoram o dragão que deu autoridade à besta. Quem que é o dragão?
Vocês esqueceram? Satanás, a grande serpente, estudamos, capítulo 12. Quem que é o grande dragão? É a antiga serpente, a serpente lá do Gênesis capítulo 3. Então, o dragão, ele entregou à besta poder e autoridade. Verso 2. Verso 2, entregou poder e autoridade. E as pessoas, gente, elas adoram, elas seguem o dragão, seguem a besta, e quem pode lutar com ela, né? Está aqui no verso 4. É um negócio que é incrível. Então, em linhas gerais, meus irmãos, essa besta, ela combina com as características dos 4 animais, voltando lá de Daniel. E eu quero ver aqui com os irmãos, o Daniel, nós lemos dos 3 ao 8, põe para mim do 1 ao 8, eu não vou ler todos, mas só para você depois dar uma olhada na tua casa, dá uma olhadinha nas características dos 4 animais que Deus deu para Daniel ver a visão. Se você perceber, depois eu vou colocar um quadrinho, a gente vai ver melhor, mas você vai perceber, meu irmão, minha irmã, que as características desses animais que Daniel teve a visão, cerca de 700 anos antes de João, é o mesmo Deus que está regendo a história, você vai perceber que bate ali, combina as características, tanto de Daniel 7:1, tem 17 a 27 também aí, no capítulo 7 mesmo, capítulo 7, joga o próximo para mim, lá. Tá bem? Tá vendo aí, meus irmãos? Então você vai perceber, se você observar as marcas que estão distintivas aí em Apocalipse capítulo 13. E se você fizer tirar uma fotografia de Daniel capítulo 7, você vai perceber que tem tudo a ver. Agora, o Daniel 7:23, eu só vou ler o 7:23, tá bom? Vou ler aqui, olha lá. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra. Capítulo 23, né? E reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. E ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e fará o que mesmo, gente? Tudo em pedaços. Pedaços. Agora, esse 4º animal, que é furioso, que é terrível, se os irmãos observarem, no 2:3, no verso 2:3 de Daniel, nós não temos aí, eu vou abrir aqui, abre na tua Bíblia, Daniel 2:3. Olha que coisa interessante, gente. Verso 2. Daniel teve um sonho, tá? Verso 1, capítulo 7. Aí Daniel diz assim: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o quê? O grande mar. Está com a tua Bíblia aí? 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha onde eu quero chegar com os irmãos. É uma construção aqui de ideias, tá bom? A gente precisa entender. Então, a besta que o João viu, ela emerge da onde? Do mar. O Daniel, que na visão de Daniel, ele vê 4 bestas, 4 animais esquisitos, diferentes. Esses 4 animais, segundo o que está relatado aí em Daniel, capítulo 7, verso 2, Daniel também vê esses animais emergindo do mar. Do mar. Ali em Daniel, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, essas 4 bestas ali em Daniel representavam, nós já estudamos, reinos, né? Reinos idólatras. Então veja, queridos, nós sempre podemos interpretar a besta aqui do Apocalipse e fazendo essa comparação com Daniel capítulo 7, tudo aquilo que nós vimos lá em Daniel capítulo 7, toda aquela perseguição que está lá na visão de Daniel, inclusive a perseguição que Daniel sofre.
a perseguição que os amigos de Daniel sofrem, tudo isso aponta, mostra a natureza da perseguição que a besta do Apocalipse irá fazer contra a mulher e o seu descendente, que nós já vimos no capítulo 12, que se trata de quê? Da igreja de Jesus Cristo. Então, essa besta que a igreja deverá enfrentar. Na época que João escreve o Apocalipse, a igreja primitiva lá atrás, nós sabemos que os cristãos, eles sofriam perseguição até a morte. Isso já acontecia, nós estamos no século 21. Mas no primeiro século, lá atrás, no início da igreja, né, esse dragão, Satanás, a antiga serpente, se levanta com fúria, com forças hostis para perseguir a igreja de Jesus. Então, a igreja primitiva, a igreja lá no início, já sofria severa perseguição até a morte. Quando nós lemos, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, se tiver, coloca para nós aí, nós aprendemos que é o seguinte, tudo que está acontecendo naquele momento, Tessalonicenses está dizendo o seguinte, que vai acontecer novamente, na época do fim, antes do retorno do Cristo, do Salvador da igreja. Essa perseguição vai acontecer. Está aí, ó. Ele diz, o apóstolo Paulo, ele fala, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha isso, olha esse detalhe. Olha isso, gente. Apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estavam com vocês? Paulo, né, dizendo aos Tessalonicenses. E agora? Vocês sabem o que o detém? Para que ele seja revelado a seu tempo? Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. O Novo Testamento, o tempo todo está mostrando isso para nós e alertando a igreja para estar preparada. Nós lemos aqui, 2 Tessalonicenses, Mateus capítulo 24, Jesus, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações. Olha aí, poder político. Repare, por causa do meu nome. Em Timóteo 3, 12 e 13, diz assim, na verdade, todos os que querem viver piedosamente, todos que são crentes em Jesus, serão perseguidos. Está aí. Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pedro também dá a contribuição dele, lá em 1 Pedro capítulo 4, ele fala, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Destinado a pô-los à prova. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranhem. Acordem, despertem. Pelo contrário, alegrem-se. Olha aí, a alegria que nós estamos estudando no domingo. Alegrem-se, mesmo a aprovação? Sim, alegrem-se. Na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou seja, não vai dar um mau exemplo, não vai fazer coisas que o mundano faz, que ninguém sofra como ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida alheia dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldades que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador?
Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então é o seguinte, os cristãos não devem se admirar. Crente não deve ficar atônito. Não pode. O Senhor nos convida nessa noite a nós colocarmos os nossos olhos na palavra de Deus, aos alertas do Senhor para o nosso coração. A gente não tem que ficar atônito, ficar pasmo diante das perseguições, diante dos sofrimentos. Se for necessário enfrentar o martírio, conforme nós lemos aqui na carta do apóstolo Pedro, a gente tem que entender o seguinte: Deus está no controle. E nós estamos com Ele. E o triunfo é certo. É assim que nós vivemos. A vitória é certa. Eu separei algumas postagens da Missão Portas Abertas. Eles postaram algumas imagens nessa semana sobre perseguições no mundo. E aí eu já sabia, mas a gente até leva um susto também quando você fala, meu Deus do céu, até perto da gente aqui, até perto de nós. Então você vê que até mesmo na América Latina tem se intensificado perseguições. Tá ali, ó, dá para ver, gente, ou não? Em pretinho ali, ó. Colômbia, Cuba, México, 30, Guatemala? Chega Guatemala? É Guatemala. Nicarágua. Então tá aí. Colômbia, Nicarágua, Cuba, México. Cristãos sendo perseguidos. Tem um próximo aí? Coloca lá. Aí tem uma lista de perseguição de cristãos sendo perseguidos no mundo. A lista está aí, queridos. Não sei se vocês enxergam, mas vai até o número 50. Primeiro, obviamente, é a Coreia do Norte, né? E o 50º é a Jordânia. Está lá. Pula para mim, está lá. Ó. Eu coloquei alguns. Ó. Cristã é presa em onda de repressão no Irã. Essas coisas a gente já sabe. Ações das autoridades foram mais intensas no norte do país. Então, Irã. Cristão espancado. Isso foi agora, gente. 2, 3 dias atrás. Está vendo aí? Ó? Vietnã. O irmão aqui, o Kong, foi atacado por deixar de ser um xamã e crer em Jesus. Então, ele sofreu ataque. Ataque em massa, é cancelado. Na Índia, cristãos indianos agradecem as orações fervorosas da igreja global. Como é seguir Jesus no Himalaia? As igrejas não são reconhecidas pelo Estado, mas os cristãos continuam a se reunir. Tem mais? Para líderes islâmicos, em minha vila, depoimento aí dessa irmã, era melhor que as mulheres cristãs estivessem mortas. Islamismo, né? Aí eles colocam que há 10 anos, 21 cristãos foram decapitados pelo Estado Islâmico. As famílias estão lá, eles pedem oração. E isso aqui eu recebi, esse rapaz, ele estava orando ou falando de Jesus na Inglaterra, e na verdade é um vídeo, e o policial ostensivamente chega lá com força e exige que seja parado, e aí no vídeo comenta alguma coisa. Enquanto isso, em Londres, na Europa, a marcha islâmica tem subido, tem crescido, os islâmicos fazem passeatas, fazem as suas orações e tudo mais. Agora, a Inglaterra, por exemplo, que é um berço, um dos maiores berços do avivamento pós-reforma, passa por uma situação dessa, que um cristão não pode nem orar lá. Entendeu? Então, essa é a situação, meus irmãos. Nós temos que entender o seguinte, que na essência, ou no centro da vida cristã, está a tribulação. Todos aqueles que seguem a Jesus. E essa é uma verdade que
o Senhor, Ele vai nos despertar. Porque todos aqueles que amam a Cristo, todos aqueles que seguem a Jesus, o Espírito Santo os ajuda a enfrentar tribulações, sofrimentos, dor, aflição. E o Espírito Santo nos ajuda a perseverar, conforme nós já vimos, inclusive em Apocalipse capítulo 1, que é o texto que nós estamos estudando, o livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 1, ali no verso 9 do Apocalipse, eu, João, irmão vosso, companheiro no quê, gente? Na aflição. Mas também companheiro no quê? Na perseverança. Olha aí. E olha as entrelinhas, olha o detalhe. Ele fala, eu sou companheiro de você. Igreja, sou companheiro. Companheiro na aflição e companheiro na perseverança. O crente fiel é assim que ele vive. Então, esse documento aqui do Apocalipse, destinado àqueles cristãos, às 7 igrejas ali da Ásia, né, que nós já estudamos, eles tinham grandes exemplos de irmãos. Antipas mesmo, ali no Apocalipse capítulo 2, se você dá uma olhadinha, um homem fiel ao Senhor. Os apóstolos de Jesus, Pedro, Paulo, que foram verdadeiros mártires por amor a Cristo. O próprio João, que estava preso na ilha de Pátimos. Então, a mensagem é essa, que vocês devem permanecer fiéis. A gente percebe, Igreja de Jesus Cristo, que as cartas dos apóstolos sempre têm a finalidade de trazer os crentes do primeiro século a obter a mente de Cristo, que não é coisa fácil. Porque assim como hoje, naquela época também, muitas vezes, a gente lendo as cartas aos Romanos, aos Coríntios, a gente percebe que a cultura mundana estava adentrando a mente daqueles cristãos. Uma cultura mundana que se encontra em total oposição ao Evangelho de Jesus. E aí a gente vê que Paulo, a gente vê que João, a gente vê que Tiago está o tempo todo escrevendo, orientando os irmãos a se manterem firmes, orientando os irmãos a terem a mente de Cristo, a não se envolverem com as coisas aqui desse mundo, trazer a mente de Cristo. E essa luta, igreja amada, irmãos que estão em casa, essa luta ela permanece e no clímax do fim, e isso é algo que tem que tremer o nosso coração. No clímax do fim vai permanecer 2 igrejas. A igreja apóstata e a igreja fiel. Nós estamos brigando aqui para que essa igreja se mantenha fiel. Por mais que os irmãos fiquem assustados, a gente não sabe o que nos espera. Mas nós estamos orando, ensinando, e semana após semana, para que os irmãos sejam fiéis, para quando chegar o dia mau, o dia do sofrimento, o dia da perseguição, a gente permaneça companheiros de João, no sofrimento e na perseverança. Acabamos de ler aqui, em Apocalipse, aqui no capítulo 1, verso 9. Amém, gente? Amém, irmãos? Estão dispostos? É isso, não tem como. Essa vida nossa aqui é passageira, pessoal, não tem como não. Descanse o coração. O comandante da nave está firme e forte, isso que é importante. Olha só, nós vimos no capítulo 12, vamos lá, a gente tem aí alguns minutos, 1 horinha mais ou menos. E o dragão, capítulo 12, olha a tua Bíblia. No capítulo 12, o dragão ele foi expulso da onde? Alguém se lembra? Lá vem eu, ensinei, se lembrar, a gente vai parar aqui, vamos voltar lá no capítulo 12, tudo de novo. Ele foi expulso da onde, gente? Capítulo 12. Vocês não se lembram? Do céu, foi expulso do céu. Miguel, gente.
Miguel expulsou. Nós vimos isso, né? Fomos lá para o profeta Ezequiel, a gente martelou isso, ficamos, ó. E aí ele desce do céu, ele é expulso, vem para a terra, e aí ele vai perseguir a mulher e os descendentes da mulher que nós vimos que é a igreja. Então veja só, apesar da expulsão dele do céu, e aquela situação irreversível, foi expulso lá do céu, mas a gente vê que a guerra não acabou. E a guerra vai se intensificar. Por exemplo, eu vou só dar uma chamadinha aqui, tá? Verso 12 do capítulo 12. Põe para mim, Rai. Olha lá. Estão lá celebrando, tem um hino no capítulo 12. Celebrem os céus, ó céus, e os que nele habitam. Mas olha aí, olha o aviso, olha o aviso. Olha aí, Dalvinha. Ai da terra e do mar. Ele foi expulso do céu. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quer dizer, no céu o conflito foi resolvido, a rebeldia foi resolvida, mas na terra só está começando de um jeito bem real e cruel. Ele não se levanta contra os seus simpatizantes, contra a sociedade que lhe é favorável. No capítulo 13 aí a gente viu que no verso 3, verso 4, as pessoas, assustadoramente, elas seguem o dragão, que é o diabo. No verso capítulo 12 a gente já viu isso. Segue. Então não são esses que serão os perseguidos. Ele vem para perseguir, como diz aqui o verso 12, cheio de fúria. E ele vem, com crueldade. E aqui no capítulo 13, meus irmãos, a guerra que começa aqui na terra, o cenário é o mar. É o mar, né? Porque, veja aí que eu vou ver aqui no meu, ele emerge do mar. Nós terminamos o capítulo 12, acompanha aqui meu raciocínio. O capítulo 12 nós terminamos com o diabo de pé sobre a areia do mar. Está vendo na tua Bíblia aí? 12, 18, o finalzinho lá. Né? E já falamos aqui, e é importante, eu acho que sempre lembrar, que o mar na literatura bíblica representa justamente isso, é ameaça ao povo de Deus. É algo sempre ameaçador. Então, na literatura bíblica, na etimologia bíblica, na revelação bíblica, quando... Isso aqui é um ponto importante para a gente não se perder lá na frente, Niva. Quando você lê o mar sempre, principalmente no Apocalipse, representa o quê? O mundo, representa as nações. Eu falei agora há pouco, essa humanidade, essa civilização não regenerada, que luta contra o povo de Deus, que se levanta contra o povo de Deus. Então o mar é um simbolismo, é um ótimo símbolo, inclusive, dessa superfície agitada. O mar. O mar quando está bravio, bate onda para lá e para cá, você fica com medo. É isso. Então é essa civilização, essa superfície agitada. Então, o mar no Apocalipse, o mar como na Bíblia inteira, na Bíblia como um todo, nós vimos aqui em Salmos, vimos aqui em Isaías, representa essa inimizade contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. A gente não precisa fazer muita força para lembrar que quando Deus livra o seu povo do Egito, ele livra o povo do Egito pelo meio da onde? Do mar. Eu peguei o Salmo 74, depois tem uma referência do Salmo 77 que você pode ler lá. Aqui é uma descrição poética, eu acho lindo, porque é poesia, é música. Olha lá, poeticamente ele fala da libertação do povo e como se fosse ferir um monstro. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Não tem monstro marinho, tem monstro marinho lá? Já leu já o Êxodo? Não tem monstro marinho, percebe? Não tem monstro marinho. É poético, é o Deus que se levanta, entendeu? Para destruir todo o mal, todo o levante do mal contra o povo dele. E aí ele fala, tu despedaçaste as cabeças do crocodilo, a versão que eu coloquei aqui, que é o Leviatã, na maioria das versões, e deste por alimento as alimárias do deserto. É esse mar, entendeu? É o monstro, é a besta.
Salmo 89 diz assim, olha, o verso 9 e 10. Dominas, Deus, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, se agitam, tu as acalma. Calcaste a Raabe. Embaixo tem uma explicação ali do Raabe. Como um ferido de morte, com o teu poderoso braço, dispersaste os teus inimigos. Raabe é uma espécie de dragão e sempre tem uma conotação do Egito, né? Deus que se levanta, não é Raabe lá que livra lá os espias. Então, na linguagem bíblica, gente, ao abrir o mar e fazer o seu povo passar em pé enxuto, na literatura aqui, Deus, ele pisa no mar, no monstro do mar, mas na verdade é que Deus livrou o seu povo do Egito, do domínio de Faraó. Então, esse mar, o Faraó, é uma espécie de dragão, é uma besta. Que nos nossos encontros aqui nós já vimos, é todo um levante para exterminar o povo de Deus. Que já vimos aqui, que é uma ideia, é um projeto para evitar a vinda do Messias. Faraó manda eliminar todos os meninos de Israel. Entendeu? O que nós vimos lá no capítulo 12. O dragão que quer eliminar o filho da mulher. Então, o que tá envolvido é isso aqui, é essa besta que se levanta ali no mar. A gente não tem tempo, mas eu coloquei rapidinho aqui Abacuque, dando mais um exemplo, Abacuque 3, 8 e 15. Tem uma outra aqui, descrição, né, do Senhor como um guerreiro que esmaga as nações e abala o mar. Coloquei ali contra o mar, no último finalzinho ali, no verso 15. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantem bem alto as suas mãos. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. É justamente isso que acontece. Então, esse simbolismo todo aqui a respeito do mar, meus irmãos, é que, sobretudo, o mar é um mistério para aqueles homens antigos. Aliás, o mar é um mistério para nós, concorda comigo ou não? A gente mal pisa ali, 2 metrinhos para dentro, é ou não é? Tem o Niva tem carinha que vai uns 5 metros para dentro, mas ali 2, 3 metros vai. Né? O mar, imagina o mar, para nós, é o tempo de alta tecnologia, agora você imagina para esses homens lá do Antigo Testamento, mesmo do Novo Testamento, o mar como um perigo, um local de sofrimento, um lugar oculto, um lugar de mistério. Então está presente aqui no livro do Apocalipse. E quando eu estou falando que o mar simboliza os povos, essa agitação, quer ver só? Não estou sozinho. Olha o que a Bíblia, o que a palavra do Senhor está dizendo sobre isso. Olha Apocalipse 17, 15. Vamos ler comigo para todo mundo dar aquela acordada? Vamos lá. As águas... Não, assim não, gente. Pelo amor de Deus. Que isso? Fiquei assustado agora, hein? Vamos botar marra no negócio aqui, vai? Vamos dar uma chacoalhada. Vamos lá. As águas, viste, são... Está aí. Está aí. A própria Bíblia responde a Bíblia. Está vendo o que é o mar? O mar é isso aí. São os povos, são as nações. Tal. E por que isso é importante? Atenção agora. Apocalipse capítulo 21, 1. Joga lá. Diz que no novo céu e na nova terra, o mar não existirá. E aí a gente vai ter um pega. Porque você vai encontrar muitos pastores dizendo o seguinte: lá no céu não vai ter mar, né? Ou no futuro eterno, que é nova terra, não vai ter mar. Eu, simplesmente, falei assim, gente, ficou chato. Porque precisa ter mar. O mar é maravilhoso. É dádiva de criação de Deus. Você acha que Deus vai jogar fora o mar? O mar é maravilhoso. E não vai ter mar. Veja, isso aqui é uma descrição metafórica. É o mar da aflição. O mar que está sendo representado no Apocalipse, o mar do sofrimento, o mar da perseguição, o mar
de nações, de poderes políticos e dominações que se levantam contra Deus, que se levanta contra o reino, contra o Messias. Então, esse mar de aflição, esse mar metafórico, vamos dizer assim, esse mar simbólico, não existirá mais. No capítulo 4, que nós já passamos, já falamos sobre isso aqui com os irmãos, eu acho que é importante a gente enfatizar, né? Diante do trono, um mar de vidro. Aí, para mim, você fica mais chato ainda. Imagina um mar de vidro, de cristal. É justamente isso daí. É um mar que está cristalizado, no sentido do sofrimento que não haverá mais, da dor que não vai ter mais, as forças hostis, as forças diabólicas, o caos, a ação diabólica, a ação demoníaca, a ação do dragão, que é a antiga serpente, a ação da besta que se levanta contra o povo de Deus. Isso tudo foi cristalizado, foi dominado, foi destruído diante do trono de Deus. E louvado seja o Senhor por causa disso. Não há mais, não há mais, não há mais. No mundo por vir, a ausência do mar aponta a igreja de Jesus Cristo para a absoluta ausência de Satanás. Absoluta ausência do dragão, dos seus aliados, dos seus seguidores, de sua descendência, de toda dor, de todo sofrimento, etc, 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 etc. Ausência. Por isso é que nós não temos que temer hoje tempo de aflição, tempos de enfermidade, tempos de morte, mas aquilo que nos espera é glorioso e é eterno, meus irmãos. Amém, gente? Veja no verso 12, no capítulo 12, melhor dizendo, no verso 15. Vou terminar aqui, daqui alguns minutos, olha lá. Olha o que acontece, olha lá, estão falando de mar, hein? Atenção, se liga nisso, eu acho muito legal, hein, gente? Presta atenção aí, olha lá. Então, a serpente, nós vimos já isso no capítulo 12, nos nossos últimos encontros, fez jorrar de sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Está vendo aí? Então você está vendo a serpente, que é o dragão, querendo destruir a mulher com uma correnteza de rio. Bíblia, gente, Bíblia, atenção. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Veja que coisa incrível, perceba a construção lógica. Me ajude aqui, perceba só. Nós vimos no capítulo 12 que há um rio preparado pelo dragão para destruir a mulher e seu descendente, ou seja, para destruir a igreja de Jesus. Agora você chega no capítulo 13, porque você viu que não deu certo. Está lá, ó. A terra, porém, ajudou a mulher e engoliu o rio que o dragão fez jorrar da sua boca. Simbólico. É luta, é luta, é luta. Aí você percebe que no capítulo 13 não é mais rio. É o que agora? É o mar. Agora o dragão, né, ele emerge do mar contra a mulher e contra os seus descendentes. Ele faz surgir essa besta terrível em tons de drama, em tons dramáticos. João, ele está escrevendo aqui o Apocalipse, ele vê emergir do mar essa besta, e é uma besta horrível, porque ela tem quantos chifres mesmo, gente? Alguém se lembra aí? 10, quantas cabeças? É incrível. Entendeu? É muito chifre, pouca cabeça. Não, porque são 10 chifres. E são 7 cabeças. A gente não pode esquecer o seguinte, do Gênesis capítulo 3. Está aí, ó, colocado, ó. Deus falou para o dragão, a antiga serpente. Deus falou lá, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher, a sua descendência e a descendência dela, ó, a descendência da mulher. É linda a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Não há nada de oculto, não há nada escondido. Só você parar e estudar. Desliga a televisão, desliga as coisas. Veja só, o descendente da mulher, que a besta e seus descendentes está procurando destruir. Deus já tinha falado lá em Gênesis capítulo 3 que iria acontecer essa inimizade que há entre as descendências.
Então, meus irmãos, no Apocalipse capítulo 13, nós vemos aqui a chegada de duas bestas. Aqui no verso 1, está emergindo uma besta. Não está aí na projeção? Veja no verso 11. Alguém lê só a primeira linha, que está escrito no verso 11. Fica a tua Bíblia aberta aí, Apocalipse 13, verso 11. Primeira linha, o que acontece? Alguém lê aí, por favor. Bem alto, lê alto para mim, por favor. Vi o quê? Não ouvi, Joel. Outra besta, ela emergiu do mar. É do mar que ela... Da terra. Olha aí. Então, nós temos duas bestas que surgem aqui, mas isso a gente vai ver mais para frente, mas é importante que você já fique atento que no capítulo 13 nós temos essas duas bestas. Queridos, para a gente caminhar aqui para o fim, não tem como a gente escapar essa correlação entre o Apocalipse 13 e Daniel 7. Coloca o quadro para mim aí, eu vou deixar um tempinho para você dar uma olhada. Olha aí. Olha que legal. Olha que legal. Papai Hugo montou esse quadrinho para você aí. Entendeu? Você pega lá, foi fazendo bonitinho, um na frente do outro. Olha que impressionante. Eu não sei se você concorda comigo. Olha que impressionante isso aí. Isso é impressionante. No Daniel 7, sobe do mar. Apocalipse 13, sobe do mar. Como um leão, boca de leão. Como um urso, pés de urso. Em Daniel, como um leopardo. Apocalipse 13, como um leopardo. Recebeu domínio, recebeu autoridade, Apocalipse 13. Daniel 7, animal terrível, uma besta terrível. Vitorioso e destruidor. 10 chifres, também tem 10 chifres. Até os chifres são iguais. E fala insolências, profere insolências. Eu acredito que Daniel e João, apesar dos 650 anos de distância, eles tiveram a mesma visão de pontos de vista diferentes. É claro que não é uma aplicação literal. Atenção. Eu quero que você ouça essa frase. Não é uma aplicação literal, mas a gente percebe os elementos como flutuando livre. Não é? Entendeu? Ipsis literis. Ctrl+C, Ctrl+V, não é pá, não é isso. Mas você encontra os mesmos elementos flutuando nas duas visões. De uma forma aqui perfeita. Daniel viu os animais distintos ali, diferentes, subindo do mar. João viu um animal que também reunia as mesmas características dos 4 animais. São 4 animais. Então, é visão diferente, são 600 anos diferentes. Mas você percebe, as características estão lá. Em Daniel, nós já estudamos, meus irmãos, pode mudar, Rai. Os 4 animais representavam 4 impérios, olha aí. A gente vai terminar, e esse finalzinho aqui é para você prestar muita atenção. São 4 impérios, o babilônico, o medo-persa, grego-macedônio e o romano. Veja só, na figura da besta do Apocalipse, é uma referência, segundo os estudiosos, às 7 montanhas, às 7 colinas, a Roma, ao Império Romano, as 7 cabeças. Roma é a cidade das 7 colinas. Eu nunca ouvi falar isso, pastor. Procura, chega na tua casa, entendeu? Não vai ligar lá, não vai ver o Corinthians perder mais uma vez. Para com isso, para, não vai dar certo. Vai sofrer, tadinho. Então, chega em casa, liga no Google e vai ver lá qual é a cidade conhecida como a cidade das 7 montanhas, a cidade das 7 colinas. É Roma. E é importante salientar, gente, que na imagem do Império Romano, que é o que fica... Põe para mim de novo a última lá, Rai. Põe lá, olha lá. Porque os outros... Não, o anterior. Põe de novo ali os impérios. Os 3 anteriores já caíram. Atenção, hein? Atenção, caíram. Babilônia, os persas, os gregos caíram. Tá bom? Aí, quando você olha para o Império Romano, ele reúne nele, ele concentra nele as imagens dos outros impérios. Impérios que levantaram-se no mundo, que foram anti-Deus, que perseguiram o povo de Deus, lá no Antigo Testamento. O anticristo, ele acaba incorporando, manifestando
todo esse poder desses impérios que são anti-Deus. Os outros caíram. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Ah, pastor, o Império Romano caiu. O Império Romano não caiu. A dominação romana, ela ainda vigora. Só vou falar uma coisinha para você. Não sei se você sabe. O Vaticano é um Estado. O Vaticano, ele é um Estado. O Vaticano, ele é um poder político e com penetração e influência na maioria dos países do mundo. Em quase todos, talvez não nos países ali do Oriente Médio, islâmicos, mas assim, no mundo inteiro você tem a penetração do Vaticano. O Vaticano é uma continuidade. A gente que estuda lá na nossa classe de membresia, a gente está vendo isso. O Vaticano, ele é uma continuidade, é uma descendência do Império Romano, é a continuação. Não há gap. O império que dominava com grande poder cai, mas está aí. Ele permanece. E olha que dado incrível, importante. Cada cardeal, fui pesquisar, você pode fazer essa pesquisa, cada cardeal é um príncipe do reino romano. Cada cardeal é um príncipe da Santa Sé. Ele é um príncipe. Cada cardeal é um representante do Vaticano no país onde ele atua. Como um embaixador que está presente lá. Cada cardeal. Inclusive, os tronos que são usados lá no Vaticano, as cadeiras, a indumentária dos representantes do Vaticano, hoje são cópias, modelos da época do Império, do Grande Império. É a continuidade. Então, quando nós olhamos para esses poderes que estão aqui, a gente percebe, meus irmãos, que tanto o dragão quanto a besta, eles vêm com essa tirania de Satanás, satânica, e cada um com as suas peculiaridades, com as suas particularidades semelhantes, mas veja, a intenção é de dominação. A dominação, ela permanece. Quando nós chegarmos no capítulo 17 do Apocalipse, nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse poder romano. Eu encontrei, inclusive, uma pequena aula, inclusive, de um padre. E ele mesmo falando, olha, existem papas e epapas. E se você tem um papa que tem uma inclinação antibíblica, danou-se, porque ele é um rei do Vaticano, que é um Estado. O poder romano continua. Porque muitas vezes a gente tem essa visão infantil e rasa. É uma religião, uma outra religião. Sim, é uma outra igreja. Sim, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de continuidade política que vem desde a época do Apocalipse de João. Aliás, que vem desde a época de Daniel. Da visão que Daniel teve. Que vem, inclusive, da visão que Deus deu da imagem. Lembra lá da imagem? A cabeça de ouro, o tronco de prata, bronze. E a gente foi falando, cada um. Você vê o Império Romano lá, que é o último a cair. E não caiu. Continua de pé. Está de pé. O dragão, a besta, possuem 7 cabeças. Olha que coisa estranha. 10 chifres. O dragão tem 7 coroas sobre as 7 cabeças. A besta é diferente, tem 10 coroas nos 10 chifres, mas em linhas gerais isso aponta para poder. Sobre as cabeças, dá uma olhadinha aí na tua Bíblia, havia nomes de blasfêmia. Que deveria, na verdade, essa blasfêmia, se você me perguntar, deve ser devido à deificação desses imperadores, porque indevidamente eles querem ser Deus. Querem ser Deus. Aliás, essa é a grande crise de Satanás.
Ele precisava fazer terapia. A grande crise dele é querer ser Deus. E os agentes dele, os descendentes querem ser Deus. Eu citei aqui, ó, vou falar rapidinho aqui, ó. Essa deificação, esse endeusamento do Estado, dos imperadores, não é destaque apenas no fim. No fim não. No antigo Império Romano já era assim. Na época de João. Ó, Júlio César, você está aqui, tá? Augustus, Cláudius, Vespasiano, Tito, Nero, Calígula, pasmem, todos eles foram proclamados deuses pelo Senado romano. Deuses. Diversos imperadores usavam o título divus. Aí põe a moeda agora para a gente ver. Inclusive, marcado ali nas moedas. Estava ali enquanto eles viviam. Isso aí, por exemplo, é Divus Július, Júlio César. Divus, divino. Divino. Nós vimos ali as 7 cartas, né, para a Ásia. A gente viu lá, nós lemos, que eles competiam lá entre eles. Qual é a cidade que tinha um templo dedicado a Roma, ao imperador, o culto imperial? Isso tinha aqui na época do Apocalipse. Blasfêmia, roubando aquilo que é somente a Deus. E uma coisa que é curiosa, na época de João, diz que a reivindicação mais pesada para ser um theos, do grego Deus, a reivindicação mais pesada era feita por Domiciano. Pedro de João, 80 a 96, diz que ele exigia que as pessoas se dirigissem a ele com o título Dominus et Divus. Você chegava diante do Domiciano, você tinha que falar Senhor e Deus. Coisa maligna. Senhor e Deus. Um homem que foi comido pelos bichos. Se achava Senhor e Deus. Nós vamos terminar por aqui. Olha só que eu só quero colocar o verso 2 para os irmãos. Que espantosa declaração. E é isso que fica para nós. E deu-lhe o dragão o seu poder para a besta e o seu trono e grande autoridade. O que será que esse animal furioso, monstruoso, maligno, o que será que ele vai querer fazer contra a igreja? Satanás, que é o grande dragão, ele entregou o seu poder, o seu trono, a autoridade à besta, que é esse líder político, que é o anticristo. É isso que nós estamos em vias, de fato, para acontecer. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte: jamais você deve esquecer que apesar de todo esse martírio iminente, que pode estar chegando, os santos do Senhor têm a certeza do triunfo final. Nós temos essa certeza. Sabe por quê? Já está escrito. Se você está acompanhando as coisas da terra, a história do autor é uma história, ele já escreveu. E na história dele, o grande dragão já está derrotado. Satanás já está derrotado. E se você é do Senhor, você é mais do que vencedor. Amém? Vamos continuar capítulo 13. Até a próxima quarta-feira, não falte, traga pessoas. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, Deus de toda glória, Deus de todo poder, de toda exaltação, nós adoramos a Ti, Senhor. Queremos declarar que todo poder pertence ao Senhor. Nossas vidas pertencem a Ti, Pai. O Senhor fala, Deus, que os dias seriam tão terríveis que, se não fossem abreviados, até o amor de muitos se esfriariam. Isso não é balela, isso não é mitologia, isso é verdade, Pai. Isso é revelação do Senhor. Coloca essa realidade no nosso coração, nos dê firmeza na Tua presença, Pai. Santifica as nossas vidas, santifica a vida do Teu povo, santifica a vida dessa igreja, Deus, dos Teus filhos que aqui estão, os que estão em casa. Que essas palavras tão importantes do livro do Apocalipse
possam adentrar no nosso coração, na nossa alma e serem enraizadas, para que a gente não seja pego de surpresa, desprevenido. Não, Pai, que nós estejamos atentos à Tua voz, preparados para tudo, Deus, que possa se levantar contra a Tua igreja. Prepare, Deus, o Teu povo, porque somos Teus e temos a esperança de estar contigo por toda a eternidade. Nos abençoe, continue com a Tua igreja, abençoe, Deus, as atividades do Teu povo, amanhã ensaio do coral, sexta-feira, reunião das mensageiras, reunião das mulheres, dos adolescentes, a Vibe. Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, fique conosco, oramos no nome de Jesus. Amém.